aqui, segunda-feira, essa hora da manhã. Tem um porquê a gente ter entrado aqui a essa hora, por tudo que a gente vai conversar. Tá dando para me escutar bem? Tá dando para me ouvir bem? Tá todo mundo me vendo? Bom dia. Todo mundo me vendo, me escutando bem? Ó, vamos começar então. Hoje eu trouxe pra gente conversar sobre maternidade e a quarentena. Bom dia, querida. Porque tem muita mãe me chamando no direct e me falando: poxa, Eveline, mas olha, meu filho tá diferente. Meu filho mudou nessa quarentena. Ele não fazia birra, agora ele tá fazendo. Ele era mais obediente, agora tá gritando muito. Nunca foi de morder, agora tá mordendo. Sabe? Essas coisas um pouquinho diferentes que as crianças fazem em alguns momentos. Então, aí eu falei assim, gente, então deixa que a gente vai conversar sobre isso numa live. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Oi, tio Branco! E a gente vai falando, né, durante a live sobre isso. A convivência e a reação dessas crianças na quarentena. É uma convivência porque, assim, nós estávamos num ritmo, nós estávamos acostumados a viver naquele nosso ritmo todos os dias, daquela rotina, e aquilo foi tirado de nós, vamos dizer assim. Necessariamente, nós vamos precisar ficar um tempo em casa, cada um nas suas casas, sem aquele ir e vir que a gente fazia normalmente. Foi, né, aquela coisa um pouquinho drástica, hoje eu posso, amanhã eu já não posso. Algumas mães estão em casa, as crianças já ficavam, mas estão em casa e a rotina mudou, né? A organização mudou porque ficavam em casa, mas não dessa maneira. Algumas mães trabalhavam e agora estão de home office, trabalhavam fora, agora estão de home office. Outras não conseguiram parar, outras ainda estão trabalhando, né? São trabalhos que ainda precisam da presença delas, então elas ainda estão. Então estamos cada um com uma realidade. O que acontece é assim, primeira coisa, o primeiro movimento que a gente tem que fazer em relação a isso é, gente, tá todo mundo assim, é o mundo inteiro, não é uma coisa particular da minha cidade ou do meu estado, não, é o mundo inteiro, é uma coisa um pouco maior do que nós mesmos. Então a gente já faz esse movimento de, olha, é todo mundo, tá? Não sou só eu. Então, tem coisa que a gente consegue controlar. Mas aquelas circunstâncias que a gente não pode mudar, se eu não posso mudar aquela circunstância, então eu vou aprender a conviver com aquela circunstância. Na vida, várias outras coisas acontecem que fazem com que a gente aprenda a conviver com aquela circunstância. Em relação a essa situação, estamos em casa com as crianças, nós somos os adultos. Então, nós temos uma certa racionalidade de entender o que está acontecendo e passar para eles de uma maneira mais tranquila. Porque eu sou adulta, então eu entendo o ciclo e o que está acontecendo. Uma criança, dependendo da idade, ela não entende, ela simplesmente está dentro de casa. Mas dependendo da idade, ela não tem noção da proporção ou da importância do que está acontecendo. Então, eu que vou transmitir isso para ela. E essa maneira com que eu estou transmitindo, com que eu estou colocando isso para as crianças, é que vai fazer toda a diferença. Porque eu guio, sabe? Que eu sempre falo, eu guio, eu tomo a rédea, eu sou a vontade auxiliar. Então, eu tô ali. Então, a minha reação é que vai mudar e que vai fazer tudo em volta dessas crianças para que elas reajam de uma maneira boa ou de uma maneira não tão boa assim. Vou falar para vocês a minha experiência no início. Acho que é legal a gente contar. Os primeiros 7, 8 dias eu tava tensa. Eu tava tensa porque assim, ó, tá, amanhã você não pode mais trabalhar, né? Não pode mais atender. Tá em casa, tá todo mundo em casa.
e como que faz com a escola. A gente começa a pensar uma porção de coisa, né? Como que vai fazer com a escola, essas crianças em casa, e a gente tinha uma rotina. Eu passei uma primeira semana um pouco tensa, mas se eu continuasse tensa e pensando em como seria, tinha desandado tudo. Então, chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, tá tudo bem, tá assim, e não sabemos até quando, não sabemos como, mas nós vamos manter. Então, se vai manter, eu vou ser o melhor que eu posso por eles. Aquela questão de coloque amor. Sabe, a primeira coisa, na hora que a gente para, é coloque amor. A gente vai colocar muito amor naquilo que a gente está fazendo, seja onde for e seja como for. Então, o amor, ele move montanhas. E o amor de uma mãe, o amor da gente dentro de casa, ele tem uma proporção muito grande. Então, eu tô aqui, eu tô nessa realidade, eu vou botar amor, olhar para eles, olha, são meus, foram dados para mim. Então, eu não tô podendo, a circunstância não tá deixando ir para a escola, a circunstância não tá deixando ir na pracinha brincar, a circunstância não tá deixando passear, mas são meus. Então, vamos fazer com o maior amor do mundo o que a gente tem para fazer. Outra coisa é a gente cuidar, assim, da nossa mente, da nossa parte espiritual. Eu fiz isso, né? Depois que passou esse nervosinho, assim. Ó, vamos cuidar da cabeça, essa parte oracional, para que a gente tenha força para continuar lidando. E fiz com eles também, o que já tinha de rotina, assim, de rezar dentro de casa, eu dei uma aumentada, porque o coraçãozinho deles também precisa. É uma grande oportunidade da gente também. Bom dia, Deia. É uma grande oportunidade da gente também aumentar isso, da gente também colocar isso na vida deles, que é uma força que vem de dentro. A gente não pode sempre se basear só no que vem de fora. Então, tem aquela força interior, tem aquilo que vem de dentro pra gente. E isso é muito importante. Aí a gente se organiza e parte para dentro. Toma rédea. Toma rédea, a gente continua. Outra coisa é diminuir. Não sou uma pessoa que assiste TV, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que fica ali na TV. Eu não sou fã disso, não. Mas quando veio toda a situação, a gente fala assim, poxa, eu preciso assistir o noticiário, eu preciso estar por dentro, eu preciso saber. Então você começa a consumir muita informação. Cortei, acabou. Então assim, faz um bem danado para a cabeça. Porque é muita informação, é muita coisa, o dia inteiro. E muitas vezes as informações não são as que a gente gostaria de ouvir. E a gente acaba transmitindo aquele sentimento para as crianças. Então, cortei drasticamente. Procure informação na hora certa, nos lugares corretos, onde eu acho que as informações são melhores, e dali eu procuro a informação, tá? E decidir cada dia de uma vez. Tem uma frase linda que ela fala assim, a cada dia basta o seu cuidado. Então, é assim que funciona. A cada dia basta o seu cuidado. Então, hoje, eu tenho hoje para viver com eles. Eu tenho hoje para ensinar alguma coisa para eles. Eu tenho hoje para abraçar, para beijar, para cuidar. É hoje. Então, a cada dia basta o seu cuidado. Aí eu não estou dando conta de fazer tudo. Tudo bem, tudo bem. Eu não estou dando conta de arrumar a casa, de cuidar das crianças, de fazer comida. Tudo bem, a gente coloca prioridades. Ah, pode morrer de fome? Não, então a gente vai colocar uma prioridade na comida. Eu preciso, e assim, essa comida com muito amor, por mais simples que ela seja, ela é entregue com muito amor. Ela é feita com muito amor. Então eu dou prioridade naquilo. E aos poucos eu vou resolvendo as outras coisas. Mas eu não crio uma desordem maior
dentro da cabecinha deles, porque eu quero fazer tudo com perfeição, tudo na perfeição. Minha casa vai estar limpa, minha casa vai estar arrumada, vai estar tudo em dia, tudo cheiroso, as crianças lindas e maravilhosas. Não dá. Nós temos que fazer cada dia o que a gente pode. A cada dia basta o seu cuidado. O que não deu hoje, eu tento amanhã. Então isso alivia a gente. Vocês viram que assim, o que eu tô falando aqui é o que eu tô falando para as mães no direct. A gente trabalhar em cima de aliviar essa tensão toda e de colocar todo o amor. Nós vamos fazer tudo de uma maneira que eles pensem assim: poxa, que legal eu estar aqui. Que legal estar aqui com os meus pais, com a minha família. Que bom! E que coisa diferente. Não murmurar na frente deles, isso também é muito importante. Ah, mas essa situação tá assim, nossa, tá falecendo muita gente, nossa, olha, tá aumentando o número de casos, nossa, essa situação, não tô aguentando essas crianças aqui dentro de casa. Não, a gente tem o direito, sim, de ter medo, né? O medo, ele faz parte, a gente tem o direito de ficar apreensivo, mas a gente não murmura na frente deles. Tá? Isso é importante porque o que eles vão gravar é essa parte da murmuração. E eles vão ficar assustados, às vezes, com aquilo que a gente está falando. Isso pode não ser muito legal, tá? A gente explica assim, olha, tá tudo bem, isso tá tudo bem. A gente explicar, a gente fala, olha, tem um vírus, esse vírus deixa as pessoas muito doentes, mas tá todo mundo sendo tratado, a gente está se protegendo, a gente está em casa para se proteger. Então a gente conversa de uma maneira e fala assim, olha aí, que coisa boa que a gente está junto, que coisa boa que a gente pode estar junto. Sabe, esse movimento de você passa para a criança, tem uma realidade, mas você passa transmitindo todo o amor. Olha, que legal, poxa, minha mãe está muito feliz de estar comigo, então ela não está com aquela preocupação ou com aquele desespero, por mais que nós estejamos preocupados com várias coisas ao redor, mas para eles nós estamos ali. Não detalhar números estatísticos. As crianças não precisam saber quantos doentes, quantas mortes, como que tá, quantos respiradores faltam. A criança não tem que saber isso. Então, primeiro, a criança não tem que ver o jornal. Ela não tem que ver aquela carga de informação que é feita para adultos. Por maior que a criança seja, não. E na hora que a gente for passar, a gente não precisa detalhar isso. A criança, ela não precisa ter esses detalhes. São coisas para adultos. Então, o que ela precisa saber é que existe e que vai ser tratado, isso vai passar e a gente está junto. Um fortalece o outro. E aí a gente entra num outro ponto. O que causa tanta irritação nessas crianças nesse momento? Primeiro, as nossas atitudes, que foi isso que a gente conversou. E um segundo ponto é o excesso de eletrônicos. O excesso de eletrônicos, assim, a televisão ligada o dia todo, o celular, o videogame, o tablet, tudo isso em excesso vai dar um bug na cabeça dessas crianças. Meu filho vai gostar de ver que eu falei bug. Vai dar um bug na cabeça dessas crianças no sentido assim, olha, é muita informação, é muita tela piscando na frente dos olhos, então isso irrita, isso agita. Então olha, vamos combinar? A gente assiste TV um pouquinho, o celular é um pouquinho, deixa um tempo de silêncio em casa. O silêncio, ele é bom, o silêncio, ele é criativo. No silêncio, eles não vão fazer coisas terríveis, eles vão fazer coisas terríveis com o barulho. No silêncio, eles vão procurar coisas boas para fazer. Eles vão procurar ali
coisas agradáveis que eles possam fazer. Então, por mais que o que seja agradável para ele seja uma cabana com os seus lençóis no meio da sua sala, tudo bem. Aquela cabana, tudo bem, depois arruma. Eles estão sendo criativos, eles estão sendo crianças. Uma criança não é um adulto, eles não vão lidar com isso da mesma maneira que a gente. Então, eles não estão podendo correr, ir para o parque, para a praça, para a escola, não estão podendo. Então, que eles possam fazer ali dentro. Então, o silêncio é criativo, diminuir o consumo de telas, o consumo de televisão, que diminui também muito a irritação. E abusem da chamada de vídeo com quem a gente ama. Eles também sentem saudade. Então é a saudade dos amigos, é a saudade da avó e do vô, a saudade dos primos. Vamos ligar, vamos ver, vamos conversar. Isso é muito legal para as crianças. E tentem manter a rotina de horário. Eu falei isso com as mães que me chamaram também. Manter uma rotina de horário. Olha, a gente continua tendo horazinha para comer, a gente continua tendo aquela hora do estudo, porque nós não estamos de férias. Isso é importante também, criançada. Não é férias, ok? Não é férias. Então, a escola está mandando dever, ou a escola está dando aula, né? Cada escola faz de uma maneira. Não estamos de férias. Então, tem a hora de estudar, mantém, olha, todo dia, 9 horas da manhã é a hora de estudar. Mantém uma hora de estudar, ou à tarde, mantém a hora de comer, mantém, porque eles não vão sair do ritmo. Porque acontece que eu vou voltar. E quando a gente voltar, como que vai ser? Aí eu vou ter uma outra adaptação, porque eu estava de férias. Então, a gente manter os horários, manter algumas regras, para que quando voltar, a criança também não sinta aquele baque de, nossa, estamos voltando. E colocar o nosso coração nas nossas mãos. A ideia aqui hoje era a gente falar mesmo disso, do amor. A gente colocar na nossa mão o nosso coração e fazer tudo com muito amor. Por mais que o corpo físico canse, porque cansa, né? A gente tomar conta, a gente cuidar deles cansa. Por mais que o corpo físico canse, por mais que a mente, às vezes, por várias coisas que são preocupações de adulto, canse, a gente está ali por amor, a gente está ali com o nosso coração. E como vai ser bom a gente chegar no fim com aquela sensação de dever cumprido. Poxa, passamos por isso, isso acabou, não sabemos quando, mas isso acabou, passamos por isso. E o que vai ficar na cabecinha das crianças? Pensem assim, o que eu vou deixar na cabeça do meu filho no final? O que eu vou deixar na cabecinha dele quando isso tudo acabar? Então, o que nós vamos deixar na cabecinha deles? Eu vou deixar para eles que foi muito legal conviver em família. Poxa, mas que bom eu ter ficado com a mamãe. Mas que legal que foi, porque ela foi carinhosa, ela foi amorosa. Tiveram os momentos difíceis? Tiveram porque são seres humanos e vão ter. Nós vamos ter, eles vão ter. Mas a gente contornou tudo isso. E a memória, eles não vão se lembrar de um vírus que veio e devastou um monte de coisa. Né? Eu não quero que eles lembrem disso, um vírus que veio e devastou tudo. Eu quero que eles lembrem de, nesse momento, a convivência que a gente teve. Como que foi bom ficar em casa junto. Como que o coração ficou bom. Então, essa lembrança que quando eles estiverem adultos e forem contar que teve isso na infância deles, mas o que você lembra disso? Eu lembro que eu fiquei em casa e eu lembro que foi bom. Eu tenho boas lembranças desse período. E como dica, assim, eu vou deixar uma dica para vocês. Às vezes você vai vir, mas tá, e você falou e eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. Começa lendo. Lendo.
Pega um livrinho. Vem cá, filho, senta no meu colo, vamos ler? Vamos ler uma historinha junto? Aí ali você começa a ter aquele contato físico com eles, começa a abraçar, começa a fazer um chamego e eles vão gostando e dali vão aparecer coisas. Então, se é uma criança maior, olha, hoje eu quero que você leia para mim. E a criança lê para você, ou você lê e a criança narra para você o que ela leu. E é pequenininho, a gente pega no colo e a gente lê e vai mostrando as figuras. Começa assim, é simples e dá muito certo. Começa assim. E a gente pensa assim, foi dada uma oportunidade pra gente de conviver mais, de parar aquele ritmo frenético e conviver. A gente também, como adulto, pode pensar nisso. Depois vão ter coisas que vamos precisar resolver quando tudo voltar. Vão. Coisas de adulto. E nós vamos conseguir. Até porque a gente teve esse tempo também para preparar a nossa cabeça e o nosso coração. Mas a gente teve a oportunidade de ficar junto. Então, aproveitar a oportunidade de estar junto. Porque a gente, às vezes, na correria, não aproveita, não se dá conta dessa oportunidade. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade de estar junto. E a gente vai sair no final disso muito mais fortalecido. E os nossos filhos também, de que dificuldades existem, dificuldades vão aparecer na vida, e as cruzes existem na nossa vida, e que com amor a gente supera. Eu vou voltar aqui lá naquela frase, que eu quero deixar aquela frase para vocês. Eu me propus a não falar muito de manhã, né? A gente ainda tem coisas para arrumar, as crianças aqui em casa já acordaram faz tempo, já tomaram café e já estão, tem um que já está até fazendo dever. Mas assim, a gente vai começar o dia, é uma segunda-feira, início de semana, de manhã, estamos em casa e vamos fazer isso com todo o amor do nosso coração. A frase que eu vou deixar, que eu repeti ela algumas vezes aqui durante a live, é: a cada dia basta o seu cuidado. Guardem essa frase. Na hora que der um pouquinho de lembre da frase: a cada dia basta o seu cuidado. Que isso aquece o coração, aquece a nossa alma e deixa a gente mais feliz. Uma boa semana. Lembrem de cuidar do coraçãozinho de vocês e dos seus filhotes, tá? Um beijo grande no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau!